Você já parou para pensar se, depois dos 70, ainda é seguro fazer grandes viagens? A ideia de conhecer novos lugares, viver outras culturas e aproveitar a aposentadoria com o pé na estrada parece encantadora. Mas existe um lado dessa história que quase ninguém comenta: os riscos silenciosos que surgem com a idade e que podem transformar uma viagem dos sonhos em um grande pesadelo. Muitos idosos partem acreditando que ainda podem acompanhar o mesmo ritmo de antes. Mas o corpo já não responde como aos 40. E é aí que mora o perigo. Neste vídeo, vamos falar sobre 5 motivos sérios que tornam as viagens arriscadas para quem já passou dos 70. E não estamos falando só de conforto ou disposição, mas de situações que envolvem saúde, finanças e até segurança pessoal. Cada ponto pode ajudar você a enxergar com mais clareza porque essa fase da vida exige outros cuidados na hora de arrumar as malas. E fique até o fim, porque o último motivo é um dos mais ignorados, e ao mesmo tempo um dos que mais causam prejuízos emocionais e financeiros em idosos viajantes. Antes de continuar, aproveite para curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que está planejando uma viagem depois dos 70. Às vezes, uma informação certa chega na hora certa, e pode evitar um grande problema. Vamos ao primeiro ponto: os riscos médicos aumentam, e muito. Um dos maiores problemas de viajar na terceira idade é a instabilidade da saúde. Pressão alta, coração sensível, sistema respiratório mais vulnerável, tudo isso pode se agravar longe de casa, principalmente quando você não está perto do seu médico de confiança. Uma dorzinha no peito que poderia ser atendida rapidamente na sua cidade, em uma viagem pode virar emergência, principalmente se você estiver em outro país, num cruzeiro ou num lugar com pouca estrutura. Foi o que aconteceu com o Sr. Heinrich, de 74 anos, de Hamburgo. Ele embarcou com a esposa em um cruzeiro tranquilo, mas no quarto dia, sentiu uma dor forte no peito. A equipe do navio prestou os primeiros socorros, mas ele precisou esperar horas por uma evacuação até o hospital mais próximo. Ele sobreviveu, mas saiu da experiência assustado, e com um gasto altíssimo. Outro problema frequente é acreditar que seu plano de saúde cobre tudo. Muitos descobrem tarde demais que o seguro tradicional não vale fora do país, ou não cobre emergências médicas em certas regiões. Resultado: contas altas, atrasos no atendimento e uma sensação de desamparo no momento crítico. Uma internação fora do país, uma cirurgia de emergência ou até mesmo a compra de um simples medicamento podem custar uma fortuna quando se viaja sem o seguro adequado. Muitos idosos só descobrem isso quando já estão diante do problema, e, muitas vezes, pagam milhares de reais para receber o mínimo de atendimento. Por isso, quem tem mais de 70 e deseja viajar precisa tomar medidas concretas antes de partir. Consultar seu médico, fazer exames atualizados e revisar todos os remédios que utiliza são passos indispensáveis. Também vale pesquisar como funciona o sistema de saúde no destino e, caso a viagem seja internacional, contratar um seguro que cubra evacuação médica, internações e despesas hospitalares. Quando o assunto é saúde, improviso não combina com idade. Mas os riscos de saúde não se limitam a emergências clínicas. Existe outro perigo ainda mais subestimado: o contato com novos vírus, bactérias e alimentos contaminados. Aeroportos cheios, aviões lotados, restaurantes desconhecidos, banheiros públicos. Tudo isso aumenta a exposição a micro-organismos que podem ser leves para os mais jovens, mas devastadores para quem já tem o sistema imunológico enfraquecido. Uma gripe comum pode evoluir para uma pneumonia. Um simples mal-estar pode gerar desidratação severa. Uma infecção digestiva pode comprometer semanas de recuperação. Basta lembrar que o organismo de quem passou dos 70 já não reage como antes. O sistema de defesa trabalha mais devagar e muitas vezes não consegue lidar com micro-organismos aos quais nunca foi exposto. Além disso, o próprio ambiente das viagens favorece a proliferação de doenças. Aviões circulam ar por horas, transportando vírus entre pessoas que mal se conhecem. Alimentos com temperos fortes, ingredientes locais ou métodos de preparo diferentes podem provocar reações inesperadas. Saladas cruas, água da torneira ou gelo feito com água não filtrada são armadilhas comuns em vários destinos. Mesmo lugares aparentemente limpos, como quartos de hotel, alavancas de descarga ou bandejas de avião, podem carregar micro-organismos resistentes. E idosos que usam bengalas ou andadores tocam constantemente superfícies compartilhadas.
Se a viagem for realmente necessária, é preciso redobrar os cuidados. Higienizar as mãos com frequência, usar máscara em áreas fechadas e carregar álcool em gel são atitudes simples, mas que podem evitar complicações graves. Evitar alimentos crus, consumir apenas água filtrada ou engarrafada e manter as vacinas em dia são medidas básicas para quem viaja após os 70. Também é importante levar medicamentos para desconfortos digestivos ou infecções respiratórias. A verdade é que manter a saúde em dia durante uma viagem é possível, mas exige atenção constante. Só que os desafios não param aí. Existe um terceiro motivo que transforma o ato de viajar, depois de certa idade, em algo mais desgastante do que prazeroso: a fadiga física acumulada e a dificuldade de recuperação. Viajar pode parecer empolgante no papel, mas longos deslocamentos, horários incertos, esperas em aeroportos, adaptação ao fuso horário, camas diferentes e caminhadas acima do habitual cobram um preço alto de quem passou dos 70. O que antes se resolvia com uma boa noite de sono, agora pode levar dias ou até semanas para ser superado. E quando o corpo está esgotado, tudo complica. O sistema imunológico enfraquece, a coordenação diminui e o risco de acidentes aumenta. Um dos maiores desafios para idosos em viagem é conseguir dormir bem. Quartos barulhentos, camas desconfortáveis, mudança de rotina, tudo atrapalha o descanso profundo, tão necessário nessa idade. A privação de sono não causa apenas cansaço. Ela afeta o raciocínio, desregula a pressão arterial, reduz a imunidade e pode agravar doenças pré-existentes. Para quem viaja para destinos com grande diferença de horário, o jet lag pode durar mais do que o previsto, interferindo na disposição durante toda a viagem. Além disso, ficar sentado por muitas horas em aviões ou ônibus pode causar dores nas costas, inchaços nas pernas e até problemas circulatórios. Para quem já tem artrite ou varizes, esses sintomas podem piorar consideravelmente. Foi o que aconteceu com o Sr. Richard, de 75 anos, que viajou com a esposa para a Europa após se aposentar. Depois de 10 horas de voo e mais 6 horas de fuso, ele já se sentia exausto no primeiro dia. Tinha dificuldade para caminhar, se distraía facilmente durante os passeios e precisava parar com frequência para descansar. Quando finalmente começou a se adaptar, a viagem já estava no fim. E ao retornar, passou mais de 2 semanas se recuperando do desgaste. Outro fator negligenciado é a alimentação. Fora de casa, manter uma rotina de refeições equilibradas e uma boa hidratação pode ser mais difícil do que parece. E isso também contribui para que o corpo demore mais a responder bem aos desafios da viagem. Em muitos destinos, a culinária local pode causar desconfortos digestivos, e a hidratação, essencial para o corpo funcionar bem, acaba sendo deixada de lado. Só que a desidratação não afeta apenas a disposição. Ela provoca tonturas, confusão mental e desequilíbrio, tornando tarefas simples em verdadeiros desafios. Somando isso a noites mal dormidas e esforço físico acumulado, é fácil entender por que tantas pessoas voltam de viagem mais cansadas do que quando partiram. O que fazer, então? Se viajar for realmente necessário, o ideal é planejar pausas estratégicas, evitar agendas lotadas, priorizar voos mais curtos com escalas e incluir momentos de descanso no roteiro. Levar lanches leves, beber água com frequência e aceitar os próprios limites faz toda a diferença. Porque uma viagem deve trazer alegria, não exigir semanas de recuperação depois que termina. Mas o impacto físico não é o único perigo escondido. Chegamos ao quarto motivo que torna as viagens arriscadas depois dos 70, o risco aumentado de quedas e lesões. À medida que envelhecemos, reflexos ficam mais lentos, o equilíbrio se torna mais instável e os ossos mais frágeis. Uma queda, que dentro de casa poderia ser apenas um susto, em outro país pode significar cirurgia, internação ou perda de mobilidade permanente. E tudo isso, em um ambiente estranho, longe da família e da rede de apoio. Muitos idosos não percebem como os ambientes de viagem são diferentes dos que estão acostumados. Navios, hotéis, pontos turísticos históricos, todos podem ter escadas estreitas, pisos irregulares ou iluminação precária. Alguns lugares nem sequer têm adaptações de acessibilidade, o que torna cada degrau uma armadilha. Além disso, nem todos os destinos contam com atendimento médico rápido ou com estrutura adequada. Um simples machucado pode se tornar algo muito mais sério. Foi o que aconteceu com Dona Linda,
de 78 anos. Saudável, ativa, caminhava todos os dias em seu bairro na Alemanha. Sonhava em conhecer a Itália. Mas ao andar por uma ruazinha de paralelepípedos mal iluminada, tropeçou ao sair de um restaurante e fraturou o quadril. Precisou de cirurgia, interrompeu a viagem e passou meses se recuperando ao voltar. Cansaço, alterações na alimentação e sono irregular também comprometem o equilíbrio. E para quem já tem dores articulares, longas caminhadas em aeroportos ou cidades turísticas podem aumentar o inchaço, dificultar os movimentos e tornar um tombo ainda mais provável. Diante de tantos riscos, fica a pergunta: existe alguma forma de viajar com mais segurança depois dos 70? A resposta é sim, mas com planejamento e consciência. Escolher destinos com boa acessibilidade, evitar locais com terrenos irregulares, usar sapatos adequados e levar uma bengala ou bastão de apoio podem fazer grande diferença. Respeitar os próprios limites, manter-se hidratado e inserir pausas de descanso na programação são cuidados essenciais. Afinal, nenhuma viagem vale a perda da sua mobilidade ou autonomia a longo prazo. Se você está acompanhando este conteúdo até aqui, escreva o número 4 nos comentários para eu saber que você continua conosco. E se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar as notificações. Seu apoio nos ajuda a continuar produzindo vídeos informativos e relevantes para quem deseja envelhecer com mais qualidade e segurança. Agora vamos ao quinto e último motivo, um dos mais surpreendentes e frequentemente ignorados: os riscos financeiros de uma viagem mal planejada. Muitas pessoas acreditam que, diante de qualquer imprevisto, basta acionar o plano de saúde ou usar a poupança guardada. Mas a verdade é que emergências médicas, cancelamentos de última hora ou golpes aplicados contra turistas podem gerar prejuízos devastadores, especialmente para quem vive com orçamento fixo. O primeiro grande risco é o custo da saúde no exterior. Muitos planos não cobrem atendimento fora do país, e poucos idosos se dão conta disso antes de viajar. Uma internação, um voo de emergência ou até mesmo um atendimento simples podem custar milhares de dólares. E sem o seguro correto, essa conta vem direto para o seu bolso. Além disso, muitos idosos marcam suas viagens com meses de antecedência, confiando que estarão saudáveis quando o dia chegar. Mas basta uma mudança de quadro clínico para que o passeio precise ser cancelado. O problema é que companhias aéreas, hotéis e cruzeiros costumam ter políticas rígidas. Cancelou, perdeu. E sem um bom seguro de viagem, recuperar esse dinheiro é quase impossível. Outro ponto delicado: os golpes direcionados a turistas mais velhos. Taxistas que cobram o triplo, pacotes falsos vendidos pela internet, máquinas que copiam cartões, passeios que nunca acontecem. Os golpistas sabem que muitos idosos se sentem inseguros em ambientes desconhecidos, e se aproveitam disso. Foi o que ocorreu com o Sr. Jorge, de 76 anos. Ele planejou com carinho uma viagem para o Caribe, pesquisou, economizou, e fez a reserva de um hotel pela internet. Mas ao chegar, descobriu que o local não existia. Era uma fraude. Sem ter onde ficar, precisou improvisar e acabou gastando o dobro do que havia planejado, só para conseguir uma cama onde dormir. O que deveria ser uma viagem tranquila se transformou, para o Sr. Jorge, em um verdadeiro pesadelo financeiro que ele levou de volta para casa. Por isso, a pergunta é: como se proteger antes que algo assim aconteça? Primeiro, verifique se seu plano de saúde tem cobertura internacional. Se a resposta for negativa, e geralmente é, contrate um seguro de viagem completo, que cubra desde emergências médicas até cancelamentos inesperados. Segundo, na hora de reservar sua viagem, dê preferência a empresas conhecidas. Evite promoções milagrosas, sites sem reputação e promessas vagas demais. Por fim, seja discreto com seu dinheiro. Evite levar grandes quantias em espécie, proteja seus dados bancários e jamais compartilhe informações financeiras com estranhos, por mais simpáticos que pareçam. Sim, viajar pode ser empolgante. Mas os riscos financeiros tornam evidente que, depois dos 70, toda decisão exige mais cautela. Os custos inesperados, os golpes direcionados e a instabilidade da saúde fazem da viagem um tipo de aposta, e nem todo idoso está preparado para lidar com as consequências. Mas isso significa que você nunca mais deve viajar? Não necessariamente. Chegamos ao fim desta série e vimos 5 motivos importantes pelos quais as viagens, nessa fase da vida,
podem ser mais arriscadas do que parecem. Emergências médicas, quedas, exaustão física, infecções e prejuízos financeiros. Cada um desses fatores tem o potencial de transformar um passeio dos sonhos em uma sequência de estresse, dor e arrependimento. Isso quer dizer que idosos devem desistir de viajar? Claro que não. Mas significa que a forma de viajar precisa mudar. Talvez trocar voos longos e roteiros corridos por destinos mais próximos, com estrutura médica adequada e menos exigência física. Curtir a cidade vizinha, descobrir paisagens dentro do próprio país, passar o dia em um lugar calmo com a família. Tudo isso também é viagem. E pode ser mais seguro, mais confortável e, acima de tudo, mais prazeroso. Viajar deve somar à vida, não drenar saúde, energia e recursos. Então, antes de embarcar, reflita: sua saúde está estável? Você tem seguro adequado? O destino oferece suporte para suas necessidades? Essas perguntas podem parecer chatas, mas são elas que garantem que seus próximos passos sejam dados com autonomia, clareza e tranquilidade. Porque viver bem depois dos 70 não é apenas viver mais, é viver com qualidade e segurança. Se este vídeo trouxe reflexões importantes para você, deixe seu comentário contando o que mais chamou sua atenção. E se quiser continuar recebendo conteúdos como este, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. A sua participação faz toda a diferença. Nos vemos no próximo vídeo.